Bom, nós vamos falar sobre o conceito e o procedimento da desapropriação e dando uma introdução rápida, sobre a propriedade, a gente sabe que ela é a reivindicação, o uso, o gozo da coisa que lhe é objeto, mas ela também possui algumas limitações impostas pelo poder público, que exige que ela cumpra a sua função social, pois caso contrário pode implicar na possibilidade de perda da posse. E é justamente nesse contexto que surge a desapropriação. Então, a desapropriação é o procedimento administrativo onde o poder público ou seus delegados, através de uma prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo ele em seu patrimônio por justa indenização legal. E essa é considerada a mais grave intervenção, porque o Estado pega para si determinado bem, fazendo com que seu dono perca o direito de propriedade. E aparecem nesse conceito as seguintes características do Instituto, entre eles os sujeitos ativos e os sujeitos passivos. E o sujeito ativo é o poder público ou seus delegados, porque ele é a pessoa a qual é dado o direito de expropriar, no caso é se apropriar de um bem. Podem ser os sujeitos ativos por utilidade pública da União, os estados, os municípios, o direito federal e os territórios. Já o sujeito ativo, que é o proprietário, o expropriado pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, tanto privada quanto pública, nos casos de desapropriação de bem público. Além disso, podem ser objeto de desapropriação as coisas passíveis de direito de propriedade, ou seja, todo bem, móvel ou imóvel, público ou privado, corpóreo ou incorpóreo, incluindo aqui até mesmo os direitos em geral, com exceção dos personalíssimos. De outro lado disso, existem impossibilidades materiais, que são aquelas pelas quais alguns bens, por sua própria natureza, se tornam inviáveis de ser desapropriados, como no caso dos direitos personalíssimos. A natureza da desapropriação é a de procedimento administrativo, mas quase sempre também judicial. E sendo o procedimento um conjunto de atos e atividades devidamente formalizados e produzidos com sequência com vistas a ser alcançado um objetivo, na desapropriação, tais atos se originam não somente do poder público, mas também do particular, no caso proprietário. E seja como for, é essencial que sejam formalizados esses atos, tanto para a garantia de uma parte quanto da outra. Então, o procedimento tem seu curso quase sempre em duas fases. A primeira é a administrativa, no qual o poder público declara seu interesse na desapropriação e começa a adotar as providências visando a transferência do bem. Às vezes, a desapropriação se esgota nessa fase, havendo acordo com o proprietário, mas é raro. E o normal é que se prolongue pela outra fase, a judicial, unida através da ação a ser movida pelo Estado contra o proprietário. Para ocorrer a desapropriação, é necessária a presença dos pressupostos que estão na Constituição Federal. Esses pressupostos são interesse social, necessidade pública e utilidade pública. Quando se trata de necessidade pública, está se falando de uma situação de emergência, que é a desapropriação desse bem específico que irá resolver o problema. Quando se trata de utilidade pública, quer dizer que a desapropriação é conveniente para a administração pública, mas não é a única solução. Quando se trata de interesse social, está se falando de uma situação que tem relação com o interesse da sociedade, principalmente das camadas mais pobres da população, tendo o interesse de equilibrar as desigualdades presentes. Sendo importante falar que esses pressupostos estão presentes em lei. Então, isso quer dizer que a administração pública ela não pode apenas mencionar de uma maneira genérica. Ela tem que apresentar o dispositivo legal que se encaixa com o caso concreto. Sobre a utilidade pública, ela se encontra presente na Lei 3.365 de 41 e em relação ao interesse social, presente na Lei 4.132 de 62. É sendo importante falar que a necessidade pública e a utilidade pública foram integradas, então elas não aparecem de forma separada, mas como José Carvalho fala em seu livro, eu vou parafrasear o que ele diz: nem tudo que é útil é necessário, mas tudo que é necessário é útil. Então se entende que a necessidade pública está integrada na utilidade pública. Sobre as modalidades sancionatórias de desapropriação, eu vou falar das três que são presentes na CF. A primeira é sobre a desapropriação
pelo descumprimento da função social da propriedade urbana. A segunda é sobre o descumprimento da função social da área rural. E a última é sobre a plantação de plantas psicotróficas e também em relação ao trabalho escravo. Sobre a primeira que eu falei, ela se encontra no artigo 182 e o 183 da Constituição Federal. Ela é de competência exclusiva do município. Ela será aplicada nos municípios que tenham plano diretor e é disciplinada pelo Estatuto da Cidade. Mas antes de chegar a essa desapropriação, existem caminhos a serem percorridos. Primeiro, o proprietário será notificado para que edifique ou parcele a sua propriedade para, assim, utilizar de forma devida a sua propriedade. O segundo será o IPTU progressivo no tempo. Isso ocorrerá no máximo até 5 anos e em questão de valores, no máximo 15%. Quando os dois tópicos anteriores não funcionarem, aí ocorrerá de fato a desapropriação após o prazo de tempo. Essa desapropriação será indenizada através de título de dívida pública e não em dinheiro. Para essa desapropriação ocorrer, o solo tem que estar sendo subutilizado ou nem utilizado. Se tratando do descumprimento da função social da propriedade rural, ela é de competência exclusiva da União. Ela se encontra no artigo 184 a 186. Ela não pode ocorrer se a propriedade for produtiva ou se a propriedade for média ou pequena e o proprietário não tiver outra. Nesse caso, a indenização será a título de dívida agrária e poderá ser resgatada até 20 anos. Quando na propriedade cultivar plantas psicotróficas ou ocorrer trabalho escravo ou análogo à escravidão, o indivíduo não receberá a indenização e ainda poderá sofrer outras sanções devido ao que cometeu. Nesse caso, ocorrerá uma expropriação do bem. Esse bem será destinado à reforma agrária e a programas de habitação popular. Boa tarde, meu nome é Vanessa. Eu vou falar sobre o procedimento da desapropriação. É a sucessão de atos definidos em lei com a incorporação do bem ao patrimônio. O procedimento ele pode ser definido em duas fases, que é a declaratória e a executória. Na fase declaratória, o poder público declara a utilidade pública ou interesse social do bem para fins da desapropriação. O ato declaratório deve indicar o sujeito passivo na desapropriação. Já na fase da decisão executória, não depende do título fornecido pelo Poder Judiciário para subjugar o bem. A fase executória será administrativa quando houver acordo entre o expropriante e o expropriado a respeito da indenização. O procedimento da desapropriação tem alguns itens importantes que é o poder de autorizar as construções não coincide com o poder de expropriar. Quanto ao direito de penetrar no imóvel, não se confunde com a posse, nos termos do artigo 7 do SPC. No caso da desapropriação por interesse social, o prazo da caducidade se reduz a 2 anos. O procedimento da desapropriação tem alguns itens importantes, que é o poder de autorizar as construções não vai coincidir com o poder de expropriar. Quanto ao direito de penetrar no imóvel, não se confunde com a posse, nos termos do artigo 7 do SPC. No caso da desapropriação por interesse social, o prazo de caducidade é de até 2 anos. Indenização tem que ser prévia, justa e em dinheiro. São princípios que, respectivamente, dão essa precedência, justiça e pecuniariedade. Há uma observância em relação ao que deve ou não ser indenizado, e a faixa marginal das estradas de rodagens é uma delas, em que deve prevalecer a indenização
pois a lei lhe assegura. Há uma divergência em relação à área registrada e à área real do imóvel. Nesse caso, irá prevalecer a registrada, em que terá ação própria a fim de comprovar que o remanescente possui objeto de esbulho e pleiteará uma indenização. O imóvel do expropriado que tiver relação com a cobertura vegetal possui um valor próprio, diferente daquele que lhe for atribuído. Há o quanto indenizatório, que possui duas parcelas. A primeira em relação ao objeto do depósito judicial, que poderá ser feito através de alvará judicial, e o segundo corresponde à diferença do valor fixado em sentença e os acréscimos judiciais. O expropriado pode fazer um levantamento em até 80% do valor depositado. O STF vem decidindo que o pagamento não pode ser feito através de simples ofício requisitório, e o proprietário muitas das vezes não cumpre com os seus deveres. Nesse sentido, há um problema em relação ao Estado e pode resultar tanto em multa no sentido de inadimplemento quanto em relação às obrigações fiscais. Há uma circunstância especial a de se falar no solo urbano e a emenda constitucional que autoriza os precatórios pendentes na promulgação da emenda constitucional, em que deve ser liquidado todo o valor no prazo de 10 anos e pode ser reduzido a 2. Há circunstâncias especiais que compreende a desapropriação para fins de reforma agrária, a desapropriação para fins urbanísticos e a desapropriação confiscatória. Há de se falar também em jazidos, em direitos de espécie e tudo mais. Mas irei adentrar agora em relação aos juros, em que há uma cumulatividade. Eu vou ler o que dispõe o STJ. A incidência dos juros monetários sobre os compensatórios nas ações expropriatórias não constitui anatolismo vedado em lei. Há de se compreender aqui que os juros compensatórios são em relação ao título compensatório, em relação à emissão do bem e tudo mais, e os juros moratórios em decorrência da demora do pagamento. Em tese, você imagina que a indenização ocorrerá de imediato. Muitas das vezes não acontece na prática e esses juros só se iniciará a partir do dia 1º de janeiro. Há de se falar também na atualização monetária, em que envolve os períodos de processo inflacionário. Há de se falar nos honorários. Nesse sentido, há um princípio de sucumbência, em que trata o valor da diferença entre o quanto indenizatório fixado na sentença e o valor da oferta feita pelo expropriante. Há em torno de 0,5% a 5%, mas houve uma mudança no sentido de ser mais rígido e limitar entre 10% e 20% e não pode ultrapassar 151 mil. Há os direitos de terceiro, que ficam subrogados o preço de quaisquer ônus ou direitos. E, por fim, a desistência da desapropriação, que, nas palavras de Diógenes Gaspardini, compreende que seja ela definida pelo expropriante antes da ultimada indenização, o ressarcimento pelo expropriante de todos os danos que causou ao expropriado, o ressarcimento das despesas processuais e a devolução do mesmo bem. Esses são os motivos que procuram a iniciativa do fim do processo expropriatório, que é feito através do Poder Judiciário para desistir da desapropriação. Então, meu tema é o destino dos bens desapropriados, regra geral, a desapropriação por zona. Os bens desapropriados passam a integrar o patrimônio das pessoas jurídicas políticas, que fizeram a desapropriação, como a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, ou das pessoas públicas ou privadas, que desempenham serviços públicos por delegação do poder público, mas pode ocorrer nos bens que são destinados aos terceiros,
que ocorre nos casos de desapropriação, como se faz, por exemplo, na desapropriação por zona, que é uma modalidade de desapropriação por utilidade pública, caracterizando-se por abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento posterior da obra a que se destina, ou as zonas que valorizarem extraordinariamente em consequência da realização do serviço. Então, o ato expropriatório deve especificar qual área que se destina à continuidade da obra, a qual se destina à revenda, em decorrência de sua valorização. O efeito para o poder público é o mesmo da contribuição de melhoria. Nas duas hipóteses, o imóvel experimenta extraordinária valorização em decorrência de obras públicas. O poder público pode simplesmente cobrar a contribuição de melhoria. E há muita controvérsia doutrinária, tanto que se solicitou o artigo 4º do Decreto de Lei 3.365 de 41. Pois alguns entendem que a desapropriação por zona é inconstitucional, em decorrência do caráter especulativo e inerente, fugindo de pressupostos constitucionais do Instituto. Outras a consideram válida, como na contribuição de melhoria. Então, o ministro Aleomar Baleiro conclui que é ilícito ao poder expropriante não expropriar para satisfazer os inerentes de particulares, mas o interesse público, sem limitações, inclusive para auferir a revenda de terrenos, um proveito que comporte e financie a execução da obra pretendida. No caso de valorização geral extraordinária, pode o Estado valer-se da desapropriação por zona ou extensiva. Havendo valorização exorbitante de uma área, pode o Estado incluí-la no plano de desapropriação e, com a revenda futura dos imóveis ali abrangidos, socializar o benefício a toda a coletividade, evitando que apenas um ou alguns proprietários venham a ser beneficiados com a extraordinária mais-valia. A partir dessa citação de uma jurisprudência do STJ, apenas para poder complementar o que foi trazido pela colega, a administração pública demonstra uma intenção de ficar com lucro para evitar que esse lucro traga enriquecimento para um pequeno grupo de pessoas, já que foi compreendido que com a desapropriação por zona, a área a mais do que foi desapropriado pode ser reservado para ser usado no futuro, na continuação da obra, por exemplo, ou para poder revender quando ocorre essa valorização do terreno. Assim, por exemplo, se a administração pública construiu algo em uma área e esse local de maneira geral se valorizar de forma extraordinária, nesse caso cabe a desapropriação por zona. Sabendo que com a desapropriação originária o réu tem direito à justa e à prévia indenização, vale citar que se essa obra da administração valorizar outros imóveis do réu, essa valorização será abatida da indenização que foi previamente dada. E em relação à contribuição de melhoria, é um tributo que ele será aplicado quando ocorre uma valorização comum e esperada. É uma valorização geral, porém ela é algo esperado, não é extraordinário, que nem no caso da desapropriação por zona. Esses caminhos que a desapropriação segue têm o objetivo de compensar o custo da obra de maneira total
ou de maneira parcial. Assim, eu posso dizer que a contribuição de melhoria e a desapropriação por zona tem o mesmo objetivo final.